Olá, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição 8, como enfrentar a solidão. Bom, a gente sabe, desde o Gênesis, que não é bom que o homem esteja só. Deus criou o homem para ele viver em comunidade. Então, esse aspecto comunitário da vida do homem é muito importante, ele ter laços. A gente sabe disso, em geral. Mas eu quero oferecer alguns pensamentos nesse sentido, porque nós vivemos numa sociedade que é muito individualista, né? O indivíduo é muito importante, a gente está sempre preocupado com nossas liberdades individuais. Então, a gente tende a perder um pouco o foco, penso eu, do aspecto comunitário da vida do homem. O Deus é o nosso único Deus, é um Deus só, mas ele também é entre as pessoas. E ele tem um aspecto comunitário na sua vida trinitária. E nós somos criados à imagem desse Deus trinitário. Então, é importante que a gente não perca esse aspecto comunitário de vista. Tá? Então, antes de falar como nós vamos enfrentar a solidão, eu quero oferecer alguns pensamentos para a gente refletir sobre a importância desse assunto. Tá? Então, o primeiro basicamente eu já dei. Deus, nosso Deus, é um Deus trinitário. E nós fomos feitos à sua imagem. E a vida trinitária de Deus, se você estuda, aí é um estudo ao longo de toda a Bíblia, né? Mas se você estuda, se você lembra, irmãos, vocês lembram do que vocês já leram, já estudaram, vão se recordar que a vida trinitária de Deus em nenhum momento é colocada como se fosse mais ou menos importante do que a vida individual de Deus. Deus não existe essa comparação. Ele é tanto um só quanto o triuno. E os dois aspectos da divindade são importantes. Então nós, como comunidade de homens, a humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, tem essa vida comunitária, que também tem que ser pensada como tão importante como a nossa vida individual. Então, assim como a vida da comunidade de Deus, por assim dizer, é super importante, a nossa vida em comunidade também é. E a gente não deve pôr um contra o outro. E saber que a vida em comunidade tem um espaço importante. O livro de Provérbios, ele traz um versículo assim, depois eu vou colocar aí embaixo, não lembro a referência, mas vai aparecer na tela. Ele diz assim: aquele que se isola se levanta contra toda a sabedoria. Para vocês verem como a Bíblia dá importância, ela diz que é muito importante a gente viver em comunidade. Mas a questão, inclusive, aqui não é nem tanto a comunidade, né? É estar só. Na verdade, um sentimento de solidão. Porque você pode, estar em comunidade e ainda assim sofrer solidão. Mas a gente vai chegar lá. Um outro aspecto que eu queria que os irmãos percebessem também, que é muito interessante, é que Jesus, quando ele vai ser crucificado, a Bíblia, os evangelhos não dão muito detalhe para a gente sobre que tipo de sofrimentos ele sofreu. Quer dizer, os evangelhos não diz se ele teve cortes no braço, quanto sangue ele perdeu, o número de chibatadas. A gente sabe que ele padeceu muito na carne, mas a gente não sabe exatamente como foi. A Bíblia não entra tanto nesse detalhe, mas ela entra bastante no detalhe na questão de como os discípulos de Jesus, aqueles que eram seus amigos, o abandonaram. Então, muito do sofrimento de Jesus, quando ele vai ser crucificado, se deve ao abandono, à solidão que ele sofreu. Ele foi traído por um dos 12, um outro o negou 3 vezes, e o resto deu área, quando a coisa ficou preta.
E até mesmo de Deus, Jesus se sentiu separado, né? A gente lembra que na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Citando o Salmo 22. Então, um dos sofrimentos de Jesus, e um que a Bíblia chama a atenção, mostra, é a solidão que ele sofreu, o momento solitário pelo qual ele passou. Ia ser a maior provação do seu ministério e ele não tinha ninguém do lado dele. Ou melhor dizendo, né? Os melhores amigos dele não apoiaram, não estiveram com ele. Então, isso é para a gente meditar, tá, irmãos? Como isso pode ser um problema sério na vida de alguém. Nosso Senhor sofreu algo assim, foi muito ruim para ele. Então, isso deve levar a gente a considerar como isso pode estar sendo difícil para outras pessoas. Agora, como enfrentar a solidão? Basicamente, nós vamos ter duas frentes, né? As atitudes que a pessoa que sente a solidão pode tomar e as atitudes que a comunidade, a igreja, pode tomar, né? E eu falo as atitudes da pessoa solitária porque a gente não pode, quando está passando por essa dificuldade ou por qualquer outra, nos enxergar como se fôssemos agentes passivos do que acontece conosco, né? Qualquer tipo de problema que a gente não é simplesmente uma vítima indefesa que só, sabe, a pessoa mais infeliz, mais miserável, porque seus amigos te abandonaram, porque a sua família te traiu, ou porque pessoas importantes da sua vida foram embora. Você não pode se deixar dominar pelo sentimento de derrota ou de autopiedade, porque quando você faz isso, quando você acha que tudo tem acontecido para o seu mal, e é grande a injustiça que você passou, e tudo que você quer fazer é remoer isso, você fecha os olhos para aquilo do que Deus pode estar fazendo na sua vida. É um exemplo clássico de José. José foi vendido pela sua família, por todos os seus irmãos. Só que depois, no final de tudo, José falou para os seus irmãos, né, quando eles estavam se reconciliando, que Deus havia feito aquilo, né? Deus o havia enviado à frente deles para poder livrar eles daquela situação que veio a fome, né, em todo mundo. E José foi quem organizou, né, como chama? Organizou celeiros, impediu que a fome fosse maior. Então, esse momento de dificuldade que a gente passa quando a gente está em solidão, como outros, a gente tem que lembrar de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que mesmo nas coisas ruins que acontecem conosco, Deus está agindo para o nosso bem. A gente tem que aprender a dar graças em todas as situações. É muito difícil, mas a gente não pode se deixar dominar pela autopiedade, não pode se deixar dominar pela ingratidão, porque a gente vai começar a desconfiar da bondade de Deus, vamos criar ressentimento contra Ele e podemos acabar nos revoltando. Então, isso eu penso que é o mais importante que a pessoa solitária precisa pensar. Que ela não é uma agente passiva, não é verdade que não tem o que ela não possa fazer, não é verdade que Deus tem um mal para ela, né? Se a pessoa pode começar a suspeitar da bondade de Deus, nada disso é verdade. E pensar em como ela pode, de repente, procurar entender por que aconteceu ao longo da sua vida. Às vezes é natural, né, irmãos? A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo amigos, familiares. Então a gente vai começando a se sentir mais sozinho, mas a gente pode tentar procurar fazer novas amizades, ver que pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, né? A gente pode tentar ser criativo, né, naquele lugar em que Deus nos colocou. Eu lembro de um rapaz, numa igreja que eu frequentei, que ele era bem solitário, né? Ele sentava sempre lá no fundo da igreja,
Ele não conversava muito, quando acabava o culto ele ia embora. Mas, num determinado dia, eu cheguei no culto e ele estava lá no meio da galera, no meio da igreja, e tentando conversar com as pessoas. E eu fui conversar com ele, né, perguntar o que tinha acontecido, o que tinha mudado. E aí ele falou assim para mim que ele estava meditando na Bíblia, né? Enquanto ele meditava na Bíblia, ele pensou que ele não poderia cumprir o mandamento de amar os seus irmãos se ele não os conhecesse. E por isso ele decidiu que, por mais que ele não tivesse alguma afinidade ou alguma amizade ali, que ele ia começar a ter. Ele ia procurar saber quem eram os seus irmãos, quais eram as suas necessidades, se tinha alguma coisa que ele podia fazer por algum deles. E essa eu acho que é um exemplo muito positivo da gente pensar que Deus, o lugar onde nós estamos, é o lugar onde Deus nos colocou e Ele quer que a gente faça alguma coisa ali. Ele tem coisas boas para nós ali. E Ele deu uma igreja para a gente estar, para a gente estar podendo se doar para essa igreja e também essa igreja se doar por nós. Né? O que me leva a outro aspecto da solução desse problema, que é a igreja. Né? Muitas vezes a igreja é fonte de sofrimento para os solitários. Né? Quem nunca viu uma panelinha numa igreja? Né? Um grupinho de pessoas onde ninguém consegue entrar, ninguém consegue fazer amizade. E às vezes são vistos assim, ou se veem, né, como os tops, a elite da igreja, né? Mas eu penso que esse tipo de atitude é uma falha grave, né? É uma divisão grave nas nossas comunidades. É claro também, né, irmãos, que a igreja é uma família, não é um grupo de amigos. Você não precisa ser amigo de todo mundo que está na igreja. Né? Mesmo porque isso é impossível. São muitas pessoas, às vezes você não tem afinidade mesmo, você pode ter todo o respeito e consideração por uma outra pessoa sem necessariamente ser amiga dela. Mas a Bíblia diz que nós somos uma família. Certo? Então a gente precisa tratar todos como irmãos. E irmãos sentam todos juntos à mesa. Né? Mesmo que eles não se deem muito bem, eles sentam todos juntos à mesa para conversar. Então, essa é uma questão, eu acho, na verdade, um dom, é o dom da hospitalidade que a igreja precisa aprender a exercer. Né? Às vezes a gente quer ser muito hospitaleiro com o visitante, mas esquece de um irmão que, na prática, é como se fosse um visitante que ninguém conhece, ninguém sabe da vida dele, ninguém sabe da sua história. Então, o que se espera de um anfitrião, no mínimo, é sempre isso, né? Que numa mesa posta, ele chame o convidado para sentar com ele, para estar ali. E é o mínimo que a gente pode fazer também pelas pessoas solitárias. Às vezes, na nossa igreja em particular, a gente sempre tem uma refeição, né? Depois do culto, à noite, mas não precisa ser necessariamente ali, pode ser para chamar para tomar um café e conversar um pouco, discutir um pouco do que Deus tem feito na vida um do outro, compartilhar alguma questão da Bíblia. Existem muitas maneiras criativas de fazer isso. Você pode, às vezes, se tem uma pessoa da sua idade, ou talvez até mais velha, você pode pedir para de repente, haver um discipulado. Se você perceber que a pessoa tem uma maturidade espiritual, que ela pode te ensinar alguma coisa da palavra, ou se tem algum livro que você gostaria de ler junto com uma outra pessoa, você pode convidar ela para vocês estarem lendo e discutindo o que o autor fala. Né? Quer dizer, eu acho que as nossas relações, a gente precisa receber os solitários, mas precisamos também ajudá-los a se voltar para Deus, né? A gente tem que sempre que buscar a pessoa, integrar ela na comunidade, mas integrar também num conhecimento melhor de quem Deus é, de quem Jesus é. Né? Se você não sabe conversar com a pessoa, a gente sempre pode conversar a respeito de Jesus. Ele é o nosso mestre, é por causa dele que nós estamos ali. Então a gente sempre pode e devemos
falar a respeito dele, do que a gente tem aprendido dele, do que ele temos aprendido nas Escrituras. Então, do lado, irmãos, dessa comunidade, da comunidade, eu acho que é mais uma questão, simples. A gente, depois de alguns domingos frequentando a igreja, você sabe quem é mais assim, quem é mais assado, né? Quem senta mais ali, depois ninguém viu mais. E a gente precisa ser atento só a isso e chamar para conversar. Se esforçar um pouco, sair da nossa zona de conforto e fazer um esforço na direção do próximo para a gente estar mais integrado como o corpo de Cristo. Tá bom? Por hoje é só. Vejo vocês no próximo estudo.